E aí, galera produteira, estamos aqui no mais um episódio do Produto Piloto. Produto Piloto, bom demais. Pra quem não assistiu, a gente tá hoje no 5º episódio. A gente gravou quatro episódios de uma minissérie em que a gente aterrissou o conceito de produto. A gente discutiu muito esse assunto. Assiste lá, dá feedback pra gente, que a gente tá aqui sempre pra melhorar. Afinal de contas, esse negócio aqui é um piloto, né, cara? A gente tá sempre evoluindo. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre inovação e criatividade. Estamos aqui no ambiente da Voz e Conteúdo. Cara, é aquele ambiente de acolhedor. Se você tem vontade, se você tem aquela ideia para dividir com os outros, tá com vontade de falar, se você tem conceitos que você quer dividir com outros, esse é o ambiente que vai te dar acesso. Voz e Conteúdo. Vem aqui, tem uma galera acolhedora, tá aqui o Vitor ajudando a gente. Cara, acho que é 10, nota 1000, né? Os caras estão sempre dando boas dicas, oferecendo um ambiente acolhedor pra gente. 37 bicos de chopp aqui no Tia Café. Então, se você quer, de fato, atingir um público maior com as suas ideias, vem pra cá, que esse é o lugar de acesso. Voltando ao nosso episódio, hoje a gente tá aqui para falar de inovação em produtos digitais, falar do conceito de inovação, discutir ideias, discutir como que a criatividade acontece, como se prover criatividade. A gente tá aqui hoje para discutir esse assunto. Vou passar pro meu amigo Rafael Mazaro. Vai lá, Rafael. Fala, galera. Mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês. Nesse ambiente acolhedor, como o Zé trouxe, e já fazendo um elogio. Zé, esse óculos fica bem melhor que os outros mesmo, cara. Parabéns. Ficou muito bom, não ficou não, gente? Ficou charmoso. Porque aquele tá anterior... lindo hoje, hein, Zé? Você tá lindo hoje, hein, O do último episódio, beleza, mas esse aqui... Você que percebeu, meu amor, fiquei feliz. Zé ficou mais jovem. O feedback... A esposa dele tá ali pensando, pô, mais não jovem, me elogia quando eu mudo de roupa. Aí elogiou o Zé porque mudou de óculos. Hein, Zé? Você ficou mais jovem, nitidamente, uns 15 minutos mais jovem. Bom, vamos lá, galera. Eu sou o Rafael Mazaro, gerente de transformação digital, professor do MBA de produtos digitais também lá no IGTI. Então, estamos aqui para a gente discutir bastante, falar sobre produtos digitais. Vamos curtir, bora lá. Isso que é jabá, hein, gente? Olha só. Renan, supera essa. Porra, difícil, viu? O cara é o rei do marketing, né, cara? Sensacional. Au! Show, pessoal. Estamos aqui mais uma noite aqui pra nós, né? Mas pra vocês pode ser um dia, né? O podcast atemporal. Alguém tem que falar isso aqui, né? Alguém tem que mandar Alguém sempre fala. Show demais. Meu nome é Renan Cap, mais uma vez, né? Sou cofundador da startup SOS Você, também um produto digital focado na área da saúde. Então é isso. Estamos aqui falando sobre um assunto que a gente tanto gosta. Produtos digitais, inovação. E é isso. Então, gente, hoje eu fui o eleito para ser o host. Olha só que oportunidade. E a gente está num tema maravilhoso. A gente está aqui com o Borel nos bastidores. E aquele oi, Borel? Bastidores por um motivo. Borel, dá aquele oi pra gente aí, Borel. Oi. A gente tá com o Borel nos bastidores. Parece que eu já ouvi isso alguma vez, parece. Parece, já participou. Já participou. Já viram essa lata ralada por aqui em algum momento? Hoje a gente tá aqui para falar sobre inovação em produtos digitais. E o Borel ele tá fora por um motivo, para dar lugar ao nosso amigo Paulo Sanz. Paulo Sanz, ele vem trazendo todo o conteúdo dele de empreendedor, de professor. Paulo Sanz, se apresenta aí para nós, por favor. Obrigado. Começar agradecendo ao público, né, dando um abraço aí a todos e elogiando a estrutura daqui, que realmente é fantástica. Quantas salas tem aqui mesmo? 3 salas. Na verdade, 4 agora, com uma sala que tem áudio ambiente. Muito bem capacitado, excelente. E a ideia de ser dentro de um bar, né? Ficou maravilhoso. O Tia Café, que é sensacional. 37 bicos de chopp. É útil ao agradável, né? Parabéns a vocês aí pelo... Pra gente que é cachaceiro, a inovação. Não tem lugar melhor no cara aterrissar. Como foi anunciado, meu nome é Paulo Sanz, eu sou professor de inovação em MBA e empresário, né? Assim, tenho negócios ligados à área de inovação. Sou executivo, né, do setor, então vai ser um prazer aí ter um bate-bola aí com vocês. Prazer é todo nosso, Paulo. Acho que a gente hoje vai beber de uma fonte que eu diria que tem um baita conteúdo, um conteúdo vasto sobre o assunto.
E, cara, discutindo um assunto que é maravilhoso, é amplo. A gente tem um desafio aqui de aterrissar esse assunto, né? Como a gente sempre se propõe. Mas vamos começar do princípio, né? Cara, Paulo, qual é a tua visão do que é criatividade, cara? Porque a gente tá aqui para falar de inovação. Acho que inovação tá ligada à criatividade, né? Tá ligada a mudar o jeito, né? Então, me conta, assim, do princípio, o que é criatividade? Eu sou de uma escola de pensamento, assim, vamos dizer, teoria, né, que a gente fala, e acredito muito nisso, tá? Eu sou de uma linha onde as competências acumuladas, né, especificamente, o que você fez no passado, elas condicionam a sua capacidade de fazer no futuro, tá? Então, ainda mais que a inovação hoje, né, a criatividade hoje está aplicada a campos dia a dia, né, mais complicados, né, mais concorridos, né, isso traz a importância de que não é uma coisa aleatória, primeiro, não é a maçã que cai na cabeça, não é um evento solto, são muitos anos de trabalho contínuo, né? É como se uma criação transformadora, vamos usar esse nome por enquanto, de impacto na sociedade, ela fosse uma sequência de pequenas evoluções, né? Em uma linha de estudo, de pesquisa, de trabalho, muito trabalho. A primeira versão do projeto pode fracassar, mas ela não é exatamente um fracasso. Ela é o primeiro degrau para chegar no topo. Então, faz parte disso. Então, ou seja, a criatividade ela é um processo contínuo de investimento em aprendizado e prática, aplicar, né? Não adianta fazer curso, estudar, se você não põe em prática, e ela é fruto disso. A criatividade, aquilo abre outras perspectivas. Por isso até que hoje, questão de prototipação, assim, deu um salto, as coisas vão se modernizando e vão se ligando. Então, e outra, só para fechar um elemento importante, a criatividade começa com o indivíduo. Essa discussão de criação coletiva, ela é uma dinâmica de poder juntar um time em torno de uma ideia e isso evoluir. Mas cada um tem que ter, e nós vamos falar um pouco disso, cada um tem que ter a sua competência criativa. Então não adianta. Se eu não me treinei para isso, né, não venho praticando, a criatividade se pratica. Se eu não venho me treinando, me tornando melhor nisso, na hora de participar de um projeto, a minha contribuição é pequena. Renanzinho, vai lá. Não, isso é show de bola, eu acho que é sensacional tudo que você falou. E até queria complementar, o Steve Jobs uma vez falou, né, num discurso dele, que ele criou a fonte, né, a fonte que a gente tem hoje lá no Windows, que a gente consegue mudar as fontes. Ele criou isso a partir de uma aula de caligrafia que ele teve na escola, na época da universidade, que ele participou por coincidência, que ele queria conhecer sobre lettering, né? Sim. Sobre questão de lettering. Isso que é legal, né? Você usar no futuro, você conectar os pontos do passado, perfeito, né? Perfeito. Áreas que às vezes não tem nada a ver, você vai olhar, mas se complementam e dão linha todo. Uma das competências centrais da Apple é a questão do design. Então, tudo da Apple que ela faz tem uma cara diferente. Até as fontes dela eram diferentes, né? Então, Agora, tem um aspecto nessa discussão, já inicial, que é sobre as pessoas, o ser humano adulto, que tem muita dificuldade em discutir criatividade. Isso a gente pega por um contexto histórico. Justamente pela forma como a gente aprendeu as coisas, eu entendo assim. Se a gente pegar no passado, a forma como, até mesmo no presente, quando a gente olha o cenário Brasil, o cenário é muito, você segue uma linha, né? Aquela linha de estudos, é um estudo em que você executa passo a passo o que te pedem. Você não tem ali possibilidades de criar em cima daquilo que tem um contexto. Ou seja, tudo aquilo que você provoca, ele não é bem-vindo. Então, entendo que existe um impacto aí, quando a gente fala sobre produtos digitais, a criatividade, e aí por isso que a gente tem alguns gênios, que é também este tipo de público, que é a grande maioria, a grande massa, que precisa reaprender a criatividade. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui da discussão, a gente está dizendo que criatividade é uma questão de certa forma de prática, né, cara? Ela uma competência. É uma competência, né?
E aí eu tenho uma questão nesse sentido, né? Eu que venho aí de uma formação científica, né? Apesar de ter tocado toda a minha vida no mercado de tecnologia, enfim, é uma ciência, obviamente, mas minha origem me formei em física, né? No fim das contas, e eu ouço muito as palavras ali de Newton, né? Que sempre diz em relação a Galileu que pisei em ombros de gigante, né? Pisei em ombros de gigante porque ele se baseou em pesquisas e desenvolvimentos que foram feitos no passado. E eu diria que a ciência ela é muito baseada nisso, né? Você desenvolve, às vezes, uma pesquisa a sua vida toda e ela, às vezes, não é conclusiva e ela vai ser concluída por um outro de outra geração, né? E aí, bonito isso, hein? Não, o que eu tô entendendo de vocês... assim, Profundo. Profundo, né? Gostaram, né? Não sou mendigo nem nada, mas... E isso é uma... pelo que eu tô entendendo, assim, da fala de vocês, eu acho que tem uma questão paradigmática, né? Às vezes de limitação, mas tem uma questão de preparo, né? E aí, assim... Eu queria entender de você como é que é esse preparo, cara. Como é que é essa coisa de preparar a criatividade? Porque eu acredito que tem muita gente em casa, e eu vou dizer assim, de coração aberto, que eu talvez já tenha sido um deles, assim, de afirmar, eu não sou uma pessoa criativa, assim. Eu sou um desenvolvedor de software, eu trabalho ali codificando, ou eu sou um gerente de uma área, ou um gerente de projetos. Eu não sou um cara criativo, eu sou um cara de delivery, etc, etc. Onde é que está essa barreira? Onde é que está essa fronteira, Paulo? Conta para nós. Excelente pergunta. Você vê, o maior congresso de criatividade e inovação do mundo, ele se dá normalmente no Texas, em Austin, é o famoso SXSW, né? E ele reúne pessoas, expoentes assim, importantes, de todos os setores. Diretor de cinema, músico, artistas de teatro, poetas, tecnologia, robótica, todo mundo, todas as áreas estão presentes. E o mais curioso no comportamento lá da audiência, que é enorme, são tipo 10 mil pessoas, é que as pessoas têm mais interesse em assistirem às palestras que não são das suas áreas, que são complementares a essa ideia, e para entender como é que o cara cria chefe de restaurante, como é que o cara cria um prato maravilhoso, 3 estrelas Michelin, seja o que for. E para eu buscar novos insights, novas formas de destravar no meu negócio a capacidade criativa. E a grande questão é exatamente essa, destravar essas falsas crenças de que eu não sou criativo, né? Eu não sei, né? Porque não estou praticando. Eu fui treinado dentro de uma organização a seguir o que foi mandado, aquele tipo de coisa. Aquelas máximas, né, de faça pesquisa de mercado e você vai receber do mercado o que a gente tem que fazer. A inovação, vamos chamar assim, de alto impacto, o próprio cliente não sabe o que quer, né? Ele não tem noção do que é o próximo celular. Nós mesmos que somos de tecnologia temos dificuldade de dizer qual vai ser a cara dele. Tanto é que não é à toa que por isso que não saiu o próximo celular até hoje. Tá? As empresas estão empacadas nisso. Mas a inovação, essa inovação de grande impacto, de transformação, ela não tem um nicho muito pequeno de usuários líderes, de consultores, etc., acadêmicos que podem ajudar a ter esses insights. Tá? Então, muito desse problema está ligado a gente não ter exercido o papel. A empresa tem 50 mil funcionários. Vai desenvolver e não se dá conta que os 50 mil são clientes da empresa. Pode ser um banco, um varejista, pode ser qualquer tipo de negócio. A maioria, hoje em dia, dos modelos de negócio, o próprio funcionário, o empregado, ele é cliente da empresa. Ele tem como contribuir, ele usa o produto. E a empresa pega e nomeia uma redoma de vida. Aquelas 6 pessoas são da área de criação, de produto, seja o que for. É como se fosse uma casta criativa, né? Uma casta... Eles é que esses caras estão na casta de criatividade. A ideia, e aí pega... a área de inovação, né? É a área de inovação. Uma casta diferente que esses caras eles são nomeados criativos. Exato. E eu não gosto nada nenhum desses títulos grandiosos eu gosto para uma área. Tá? Por exemplo, aqueles títulos, a inteligência de mercado. Mas quem não trabalha lá, então, é o quê? Da burrice de mercado, sabe? Tipo assim, dá um tiro. Aqui nós somos da inteligência competitiva, área de inovação. Então, os outros são obsoletos na empresa. Cadê os outros 49.900 e tantos funcionários?
não são inovadores, estão aqui para cumprir ordem. Isso já é uma herança. E por isso que a mudança, todo mundo tem que ser parte dessa mudança. Né? Eu fui chamado para trabalhar num setor, já tem que questionar o nome do setor. Perturbar. É assim que as coisas se transformam. A gente sabe, está cheio de exemplo hoje. Né? Hoje, o coletivo muda, derruba um governo. Né? Através da internet, exemplo do Egito e tal. Né? As pessoas se mobilizam, né? Como nuvens. Então, esse vírus, no bom sentido, é uma evangelização. Nós temos que perceber que está errado e começar um trabalho meio subversivo no bom sentido, de engajar. Tem vários exemplos de sucesso disso. Né? A IBM tem livro escrito, né? Quem disse que elefantes não dançam, contando a mudança da IBM de mainframe, né, para internet, Java, que assim, um grupo de simplificando a história, um grupo de 2.000 desenvolvedores dentro da IBM e pessoal de infraestrutura começaram a portar Linux para outras plataformas, desenvolver WebSphere, várias questões, não importa aqui as marcas, mas fizeram escondido, o projeto foi feito escondido. Então o chefe, imagina, uma IBM, tudo é um brinco, uma empresa maravilhosa. E olha o trabalho que deu fazer isso escondido para poder habilitar uma nova competência, né, numa empresa que já tinha diversas competências. Eu acho que tem uma coisa que conecta bem com o que você está falando, assim. Eu acho que é muito isso, né? Talvez o unlock dessa história esteja nisso. Criatividade o DJ? é uma coisa... O Alok, né? Os caras estão demais, né? Porque até que demorou. Estamos aqui. Desculpa, 10 minutos. Hoje é salto com barreira. Eu precisava cortar aqui. Tá Desculpa. Brincadeira, gente. Eu acho que tá meio... O som aí. Não, tá ruim mesmo. Acho que não tá... Deu uma cortada. Oi. Tá off aí. Tá off. Desligou, bateu aí, deve ter desligado no botão. Não sei. Ó, ligou. Aí, ó. Ligou? Ligou. Agora Ligado sim. funciona. Olha Esse que que Tem um cara de tecnologia, tá vendo? É isso aí, ligado velho. funciona. O modelo é o... Ligado Desculpa funciona. aí, pessoal. Pode fazer a pergunta Não, tá novamente. vendo? Foi meter um Alok no meio do nada, né, cara? Até desligou o microfone. Aí é bom que deixa um espaço pra galera do corte fazer esse trabalho. Bom, enfim. Eu acho que tem uma questão que, de fato, tá relacionada ao que eu comentei no início, né? Que às vezes muita gente não se sente... Cara, eu não sou criativo, eu não tô inserido nisso. Acho que, pelo que eu ouço nas suas palavras, é uma questão de repertório, né? É uma questão de buscar, de entender repertório, etc. E também de um pouco de ousadia, né? Eu pego um pouco as palavras ali do Steve Jobs naquele manifesto que ele fez em áudio, etc., que ele diz que o mundo é para os loucos, né, cara? Ele é para os loucos, e aí um resumo muito, muito despretensioso de repetir as palavras dele, mas o mundo é para os loucos, aqueles loucos que acreditam que podem mudar o mundo, porque, de fato, se você acredita, tem um potencial de conseguir, né, cara? O impossível de 5 anos atrás. É realidade hoje. Não é mais 50 anos que a gente vive. Assim. Olha a construção que a gente vive. Né? Nós fizemos mais inovação em 10 anos do que todo o resto da humanidade na história, né, cara? Essa é a diferença. Rafa, por favor. Trazendo para um aspecto prático, o Sans trouxe um ponto legal que imagina se você está numa empresa que você tem 50 mil colaboradores, 100 mil colaboradores. Já se demonstra de que, assim, precisa ser algo cultural a relação da inovação, a relação de como você constrói produtos e assim, muito se fala sobre, cara, você quer entender o comportamento do seu cliente, a inovação, vai lá no pessoal do Customer Success, a galera da central de atendimento, a forma como eles se relacionam. Pergunta para essa galera se não tem uma série de insights. Agora, a questão da cultura aí o quanto que a empresa está aberta a ouvir essas pessoas, a ouvir a galera que está ali na central de atendimento, batendo bumbo, ouvindo reclamação de cliente, entendendo ali as dores. O quanto que a empresa está aberta a isso. Até deixo aqui um ponto importante para você que eventualmente é um Product Manager, é um Product Owner, está discutindo a evolução do seu produto. Pensa que nessa linha da criatividade existem pessoas na empresa que têm muita capacidade de discutir isso. Não é só
um grupo de pessoas. É óbvio que existem características específicas e complementares, mas existem muitos insights que a gente pode explorar. E a central de atendimento é fonte inesgotável disso. Então pensem aí o quanto é importante, de repente, entender não só o contexto de uma área, não só o contexto de algumas pessoas, mas buscar insights em quem está no dia a dia lidando com o cliente. Então, você nas tuas palavras aí, você está dizendo que, no fim, é um pouco sobre postura, né? Sobre dar um passo à frente, ouvir o cliente, mergulhar no problema, né? E aí a gente falou muito nos últimos episódios de que um produto digital é algo que resolve o problema de alguém, né? E agora a gente está falando sobre como... Qual é a centelha que acende essa fogueira gigantesca, né? E aí, Paulo, eu te pergunto uma coisa. Pensando que, talvez esse negócio seja sobre repertório, como você bem disse. O Rafa tá trazendo aqui, assim como o Renan, que é um pouco sobre postura, um pouco sobre ouvir outras áreas, um pouco sobre reunir capacidades. Como é que você entende que você escala a visão de criatividade, a visão de inovação dentro de uma empresa, de uma Big Corp? Acho que numa startup, acho que o negócio acaba sendo um pouco mais conexão direta, porque é ali o co-founder com o dev e esse negócio e já acaba fluindo muito. Startup já começa com um produto ela em começa mente, com uma né? ideia, né? Não, sim. Né? Invalidação, uma ideia, mas tudo. tem uma direção. Nós vamos fazer esse produto aqui. Tem nuances para serem trabalhadas, mas uma startup é um programa que está definido já, né? O desafio, perfeito, mas chegar numa organização e dizer agora eu quero criar um DNA inovador e que isso possa se aplicar à melhoria contínua, à otimização, a projetos transformadores, a projetos de longo prazo. Quer dizer, todo tipo de... Até, sei lá, vou mudar a forma de remunerar a minha força de venda, um tema antigo, né? Assim, mas que não está equacionado até hoje. Né? Não é à toa que tem os melhores softwares do mundo, mais caros do mundo, né? De CRM e tudo, estão voltados para isso. Como me relacionar melhor, inclusive remunerar melhor a minha equipe e tudo mais. Não tem... A grande questão, você citou aqui que você é da área de física. As boas competências são as que nos habilitam a resolver problemas, que não existem ainda hoje. Porque esse é o desafio de qualquer profissional contemporâneo. Não me interessa o que eu aprendi na faculdade. Se eu, por exemplo, fiz uma faculdade de engenharia da computação de 5 anos, a tecnologia que eu aprendi no primeiro ano da faculdade, no 5º ano, quando eu estou me formando, não existe mais. Morreu, está em decadência, não tá, foi substituída por outra tecnologia. Tirando o COBOL. Então, isso aí é o que me interessa é formar gente capaz de resolver problemas. E isso é a criatividade. Tá lidando com um tema que, às vezes, como você citou, ok, o mainstream, 90% lá das inovações são melhorias contínuas, são entender o problema, entender a realidade. Agora, existe um potencial também, abrir um gancho para um outro tema, de inovações disruptivas ou exponenciais. Tem uma série de terminologias hoje que vão mudar o status quo. E se eu vou mudar o status quo, eu já não tenho, como eu citei um pouquinho antes, né, de fontes diferentes de ideias, eu não tenho nem onde me basear. Né, de fazer uma pesquisa de mercado e apresentar algo sólido. O mercado está pedindo isso. Porque o que a gente vai fazer vai mudar o mercado. Vai mudar o comportamento. Então, a questão cultural, não é, o ponto aqui importante é o seguinte, começa no indivíduo. Eu tenho que me doutrinar, me evangelizar, me motivar diariamente. Eu vou falar aqui de umas técnicas de motivação, de acelerar o hemisfério criativo do cérebro e tal. A partir disso, a gente cria um coletivo disso. Transforma o tácito, né, em algo coletivo. Então, vamos multiplicar esse sucesso, vamos chamar assim, pessoas mais criativas. E dali em diante, a gente contamina a liderança da empresa. Né? Porque esse sonho de esperar que o presidente precisa patrocinar isso. Não existe isso. Não existe. O presidente tem que dar resultado, o mercado está cada vez mais competitivo, está cada vez mais difícil, a agenda dele, nós temos que mudar e contaminando, entendeu? O que eu me pergunto aqui enquanto você fala, assim, é muito... Eu fico pensando na escala, sabe? Assim, como que catalisa isso, né? Como é que você estimula as pessoas a, de fato,
gerarem uma disrupção, um paradigma que às vezes elas mesmas criaram, né? Legal. Do tipo, eu toco uma área e puta, essa área tem um problema e, puta, como é que eu rompo essa barreira, essa membrana? Eu vou dar exemplos de ferramenta, né? Prática. O que empresas líderes no mundo fazem? Por exemplo, aqui a área de tecnologia é das que mais frequenta eventos, né? Assim, congressos e tal. Claro que a pandemia deu uma travada nisso daí, mas está voltando. Então, os congressos presenciais estão voltando, onde o engajamento é completamente diferente. Tal. Mas vamos falar da história aí. A gente passa 3 dias no congresso de tecnologia, volta, no 4º dia, tua agenda está com 8 reuniões de 1 hora. 5º dia, né? Você está de volta ao dia a dia. Reunião o dia inteiro. Reunião o dia inteiro. Enterrado. Não é que você ficou 2 dias fora. Você ficou trabalhando. Na verdade, os 2 dias que você ficou fora, juntou, e os 3 dias restantes da semana você tem agenda para cumprir. Acumulativo, né? Acumulativo, não é um negócio sobre... Não só agenda, né? E-mail que não para. Exatamente. Empresas líderes, o que elas fazem? Aquele congresso tem que gerar um produto. Toda ação de aprendizado, então aplicar e praticar. Aprender e praticar, aprender e praticar. Aquele aprendizado, né, a pessoa pode ir para um MBA, um mestrado, não importa, um congresso de alguns dias, você volta, você está devendo para o RH uma entrega. Ou você vai dar aula na universidade corporativa, replicando aquilo ali, multiplicando. E você não precisa ser especialista, não é isso. Você vai falar por alto do que você viu, e aí alguém vai levantar a mão. Pô, meu projeto, isso aí cabe. Eu tomo o cartão aqui da empresa que eu vi lá. Entendeu? Eu não viro especialista, eu viro vendedor do que eu assisti lá. Né? Eu apresento as ideias e conecto. Entrego o cartão, procura esse fornecedor. Ali o especialista vai... Né? Eu fui lá como um generalista. Ok, então estou dando um exemplo simples. Ou não, estou fazendo um curso específico, né? E como entrega eu vou gerenciar um projeto usando esse aprendizado, né? Então, de produtos digitais, de metodologia, tudo que está envolvido, me envolvi num MBA, né, que dá ali um banho de loja, eu estou renovado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar na empresa, gerenciar, ser líder de um projeto, juntar 10 comigo ali. Isso envolve repertório, né, Paulo? Multiplicadores. Sim, sem dúvida. Mas envolve muito mais essas engrenagens, esses mecanismos que são simples. Assim, a verdade, o Vale do Silício, se você pegar todas as empresas do Vale do Silício, tem algumas características geniais, mas nenhuma empresa de lá é a NASA. Entendeu? É que são pequenas coisas que se encaixam e que faz aquilo funcionar de uma forma maravilhosa. Então, assim, obrigar a praticar não é opcional. Eu sou obrigado a colocar em prática o meu conhecimento. Seja ensinando para os outros, multiplicando, né, de que forma vai ser. Gerenciar um projeto, seja o que for. E isso é um exemplo. Então, nós temos que, por isso que eu disse, ser subversivo no bom sentido de transformar a cultura. Quer dizer, se eu quero escalar, não adianta ficar a minha célula ali fazendo isso. Não vai ter impacto. Eu tenho que convencer a corporação, né, a empresa, que ela precisa escalar. E aí a inovação é algo de todos, né? Talvez. Exato. É algo que precisa ser inerente ao DNA, né? Vira um mecanismo. Depois eu posso dar mais exemplo, a gente... Renanzinho, vai lá, fica à vontade. Isso de colocar em prática o que aprendeu, né, a teoria, eu acho que é imprescindível para todas as áreas, para tudo, né? Porque a gente acaba não só colocando em prática para fixar aquilo que a gente aprendeu, mas também você começa a gerar valor com aquilo que você aprendeu, né? Eu tive o privilégio de também ter sido patrocinado pela empresa que eu trabalhava para ter minha pós, né? Então a empresa pagava minha pós, só que eu assinei um contrato. Ô, louco! Chique demais, né? Só que no contrato que eu assinei, eu não tinha nada de colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Na verdade, o contrato era retention bônus. Eu tinha que ficar X tempos depois que eu me formasse. Era obrigação eu ficar, entre aspas, preso. E coincidentemente, né, a pós que eu fiz era sobre inovação e estratégia. Então, se eu conseguisse aplicar aquilo que na época na empresa era muito amarrado, muito difícil, tinha muitas barreiras. Então, exatamente. Você conseguiria trazer muito mais valor tanto para a empresa quanto para mim mesmo, que eu conseguiria aplicar o que eu estava aprendendo. Só que na época isso não foi possível. Então, eu acho que a criatividade está muito nisso, de você colocar em prática
e de gerar valor, né, para aquilo que você Abrir um parênteses, foi excelente, só que muito rápido. Essa é uma diferença crucial desses mecanismos. Em lugares líderes, Israel, né, Irlanda, Vale do Silício, nos Estados Unidos, treinamento ele é uma ferramenta de competição. Eu treino porque eu quero ser líder, passar à frente ou manter a liderança. Aqui, na nossa cultura, treinamento é retention bônus. Para de encher meu saco por promoção, porque o RH não deixa eu dar aumento mais de tantos % por ano. Para o seguinte, eu te dou um MBA e aí tu cala a boca aí. Isso é absolutamente nada, é zero. É jogar dinheiro e tempo fora. Então, é melhor fazer um curso de 2 meses, especialista técnico, olhando para a organização, boto várias pessoas para fazer e voltem e venham praticar. Então, essa tua consciência, você vê como o lado tácito é importante. Você está onde está no teu desenvolvimento, na tua carreira, graças a tudo que você acumulou. A empresa não capturou o valor disso. Ela te treinou e você soube usar o conhecimento para se colocar onde você está. Perfeito. Então eu acho que para você que é do RH, caso tenha alguém do RH, né, gerando, tentando transformar o RH, eu acho que é importantíssimo olhar para essa questão de gerar valor, né, de colocar em prática aquilo que o colaborador aprende. Não é só sobre treinar, né? Sobre catalisar esse negócio, sobre transportar. São medidos por hora de treinamento. Muita empresa mede o RH, quantidade de horas treinadas, não sei o que. E parece um lock, né? Isso, né? Treinar. Parece uma coisa, mais uma barreira, né? Não, e conecta com o meu pensamento aqui, porque o que nós estamos discutindo desde o começo aqui é quais são as competências. As competências estão relacionadas a conhecimentos, habilidades e atitudes. Não adianta de nada se eu tiver só conhecimento e tiver só habilidade e não tiver atitude. Só que a atitude, às vezes, foge à alçada da pessoa. Às vezes eu estou cheio de energia aqui na empresa, quero fazer algo, quero construir aqui algo que vai mudar o status quo da minha área, do meu produto, por aí vai, e eu não tenho aqui possibilidades por uma questão cultural. Então, nessa linha até que o Renan trouxe, de que a empresa bancou aqui para mim, bancou o meu conhecimento. Eu tenho agora habilidade, porque eu estou aqui, né, aprendendo, participando de workshops e tudo mais. Mas e a atitude? Que é de fato colocar isso em movimento. A gente fala bastante sobre movimento, que é o ponto crucial da história. Perfeito. Então, se nós não fizermos isso acontecer, não muda, não adianta. Verdade. O Paulo Lemann, no livro Sonho Grande, ele escreveu uma coisa que é bem legal. Na verdade, foi o Jim Collins que escreveu no prefácio desse livro um dizer que é bem interessante. Ele fala o seguinte, cara: cultura não é o item mais importante da estratégia. Cultura é a estratégia. Então, assim, quando eu ouço vocês falarem sobre essa coisa do... Cara, é uma questão às vezes, de postura, é uma questão de construção de repertório, como o Paulo está falando, é uma questão, às vezes, de ter uma cultura que ela propicie, de fato, que você consiga contribuir. No fim das contas, eu acho que tudo isso é uma construção, né? Mas, Paulo, dá um recado para aquele cara que está em casa agora, pensando, poxa, mas eu nunca me senti criativo, eu não sou criativo. Excelente. Conta para esse cara, como é que ele consegue desbloquear isso? Como é que ele consegue vencer essa barreira? Muito bom. Muita gente aí já sabe o conceito, o cérebro é dividido em 2 hemisférios, né? Falando na parte cognitiva, onde um lado responde pela parte racional, né? Todo o processo racional, e outro lado responde pelo criativo / emocional, né? Criativo e emocional. Ou seja, normalmente a dominância, tá, padrão das pessoas é o hemisfério racional ser mais dominante. Se você... e isso está ligado, inclusive, aos membros do lado direito do corpo, né? O controle... Um hemisfério do cérebro controla o lado direito, né? O hemisfério trocado, né? Então eu estou aqui invertido para vocês. Tem a ver com ser destro? Não tem. Apesar de, estatisticamente, pessoas mais criativas serem canhotas. Tá? Obrigado. A ciência tenta negar isso. Não tem nada, mas tem. Tipo, melhores jogadores eram canhotos, sabe? Coisas tipo arquitetos, artistas são canhotos, músicos canhotos. Existe.
E na nossa carreira de tecnologia, por exemplo, tem uma predominância mais cartesiana de gente que é destra e tal. Ok, mas mesmo um canhoto, ele tem a dominância maior, é que troca o hemisfério do cérebro. Eu sou canhoto, quer dizer que o meu lado direito, que controla, é cruzado no córtex, ele controla o lado direito lado do cérebro, oposto, controla os membros do lado esquerdo. E usa... Ou seja, o meu lado direito, se eu sou canhoto, ele é racional. Tá? Agora, se eu sou destro, aí troca. O lado racional está do lado esquerdo. Ou seja, o lado que você usa mais, não importa se é esquerdo ou direito, para não confundir as pessoas, tá? Isso não vem ao caso. Mas os teus membros dominantes, seja o lado esquerdo ou o lado direito, eles estão sendo controlados pelo lado racional. Se você quiser exercitar o lado criativo, né, um exercício simples é usar mais os membros do lado oposto, que não são seus dominantes. Então, eu estou aqui numa reunião corporativa, pego lá meu bloco e fico na borda da folha desenhando estrelinha. O meu hemisfério, com a mão esquerda, eu vou ficar desenhando... Eu sou destro, no meu caso, eu sou destro, eu vou ficar desenhando estrelinhas com a mão esquerda, com a mão trocada. Isso obriga o meu cérebro a transferir o controle para o lado emocional. Porque se eu estou com a mão trocada, é o copiloto que vai trabalhar, não é o piloto. Ou seja, eu estou aquecendo a dominância no lado criativo emocional. O meu lado criativo está lá. Aí eu não sei quem já ouviu esse tipo de frase, escove o dente de manhã com a mão trocada. Tem o mesmo objetivo. Quanto mais você usar a mão trocada, controle remoto, celular, fico usando o celular com a mão trocada, mais eu vou aquecer o lado criativo. Tá? Então, isso é um pequeno exemplo, né? Aí eu vou só fechar aqui esse parênteses que explica por que pessoas mais criativas do mundo, aí estou falando de pessoas, elas têm seus métodos de exercício próprio, de aquecerem e evoluírem na parte criativa. Um outro exemplo muito simples é ouvir música de manhã. Bota uma trilha que anima você, uma trilha animada, né? Como em latim, anima. Alma é ânima em latim. É aquilo que anima o corpo. E por isso que a gente às vezes está indo para o trabalho, ou está no próprio trabalho, lá no headphone, bota uma música animada, muda a tua disposição. Às vezes você está meio sonolento, meio caído, e a música te levanta. A música provoca dopamina, gera dopamina. O cérebro produz dopamina, se for uma música animada. Então comece o seu dia, vai tomar banho, vai se arrumar, vai dirigindo para o trabalho, vai no transporte coletivo, mas vai ouvindo uma música animada, porque aquilo aumenta a dominância do lado criativo do cérebro. O cérebro fica trocando de lado o tempo todo. Entendeu? Se ele tem que pensar em algo, analisar, ele troca para um lado. Se ele vai criar algo, vai se emocionar. Você bota um videozinho do YouTube com um bebê cachorrinho. Pô, na hora, o cérebro troca para o lado emocional na hora, que é o mesmo lado criativo. Então, pessoas que são líderes de inovação, eles têm essa preocupação. Hoje eu tenho uma reunião importante, que eu tenho que estar bem ativo em termos de criatividade. Eu não vou ficar ouvindo noticiário, que eu vou cortar os pulsos, né? Vou chegar na empresa, vou me matar. Tipo, noticiário só tem desgraça, aquele negócio. Vou ouvir uma trilha musical bacana e tal. E ainda corrompe o amigo, porque se você chega, você viu aquela situação do cachorro... desanima o outro. Uma bad, você joga aquela bad, uma bad coletiva, né, cara? Desanima. O cara eu tava aqui fazendo meu exercício, aqui vem o Sans e... Saco de areia. Então puxa pra baixo. Por favor, Borel. Olha aqui, invadia a mesa. Wellington Borel. Wellington Borel. Quem é você, meu amigo? Está ocupando esse lugar? Eu sou Wellington Borel, trabalho com inovação, gerente de inovação. E, rapaz, esse é seu assunto. E dividindo a mesa. Eu tava assim, sem brincadeira. Eu falei assim, Renan, não precisa mudar. Porque tava muito bom assistir vocês aqui conversando. Por quê? Não tá mais? Não, já tá. Agora maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu tava pensando aqui, e por que desses movimentos, a gente gosta da palavra, né, que o Sans colocou aqui, porque a gente vive problemas variados, né? Você tem problemas que são simples, que com poucas variáveis a gente consegue resolver. E, cara, a gente vive num mundo tão competitivo, com desafios tão grandes, que são problemas muito complexos e que, cara, você precisa utilizar desses recursos para poder mobilizar todo esse lado da criatividade, né, Sanjo? Perfeito. Então, a gente vive hoje num mundo com tanta competitividade e que tem desafios enormes para gerar inovação. Então, conseguir trabalhar também esse lado
que vai conseguir gerar um ambiente inspirador, onde as pessoas vão poder falar sem filtro, para poder conseguir colocar aquilo que ela pensa, os insights que são gerados, né? E usar essas técnicas também são fundamentais, né? Perfeito. Rafa. Não, olha só, você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, fica questionando, pô, tô aqui ouvindo esses caras porque eu quero saber sobre produtos digitais. E o que tudo isso tem a ver com produtos digitais? Tudo. Olha só, talvez até o nome desse episódio deveria ser assim: as dificuldades para a construção de produtos digitais, uma vez que a gente não tem inovação. Né? O nome ficou muito grande aqui, mas... Muito louco, né? Cara, muito louco. Mas assim, em resumo, todos os pontos que nós estamos colocando aqui como que você quer inovar, como que você quer construir um produto foda para a sua empresa, para o seu dia a dia, sendo que você tem uma série de fatores que te bloqueiam. Então, na linha que o Sans trouxe aqui, imagina que você está o dia inteiro em reuniões, aí às 5 da tarde tem lá dinâmica de cocriação para o produto XPTO, e você está com o cérebro desse tamanho só discutindo orçamento, discutindo backlog, discutindo uma série de ações que transfere para o seu lado racional um maior peso. Consequentemente, fica mais complexo para você construir produtos foda. Então, o que a gente está tentando trazer aqui para o público como que a gente pode usar de ferramentas, de discussões sobre avançar os nossos produtos usando a criatividade, usando a inovação ao nosso favor. Não, eu fiz uma brincadeira com você, mas de fato eu acho que esse é um desafio, né? Porque produto, na real, é algo que você está desenvolvendo para resolver um problema que já existe hoje, né? E, cara, se esse problema tivesse sido resolvido, você não estava ali resolvendo ele, né? Você precisa você precisa construir uma coisa nova, precisa pensar numa coisa nova, né? E pegando aqui pegando a onda do Borel, né? Falando sobre as criticidades, ou o tamanho dos problemas, o nível de complexidade deles, né, cara? Como que você entende, assim... Porque eu tô fazendo aqui uma leitura, assim, e eu tô com um pouco de dúvida, tá? Assim, sobre essa coisa da aplicação no dia a dia, né? Eu já entendi de vocês que, cara, criatividade é um negócio que é um pouco sobre repertório, é um pouco sobre postura, cultura, é muito sobre cultura, né? Sobre liberdade para fazer e tudo mais. Mas, na real, como que a gente consegue catalisar essa coisa? Né? Como que eu consigo repetir, por exemplo, a atitude ou a genialidade de alguém como um Cristiano Ronaldo ou um Michael Jordan dentro de uma corporação? Ótima pergunta. Vamos lá. Quando a gente pega líderes, assim, número 1 do mundo, em qualquer setor, tem uma característica em comum deles, né? Algumas características. A primeira é foco. Então, são pessoas que tiveram a coragem de abrir mão de outras dimensões da vida para fazer muito bem aquela dimensão. Por isso é que se costuma dizer assim, gênios, entre aspas, assim, uma pessoa que tem um brilhantismo muito grande numa atividade, numa competência, ela é monodimensional. Então, não tem... É frequente, né? Você vai e pega caso aí que jogador de futebol se envolve numa treta aí, uma besteira idiota. Às vezes bebida, ou mulheres, entendeu? ou algo nessa linha. Que não tem maturidade, mas é óbvio. Ele não tem mesmo, ele sabe jogar bola. Assim, E a vida tem muitas dimensões, né, Paulo? O que define um mestre de xadrez? Assim, o cara, um dos 3 melhores do mundo. O que ele faz melhor do que os outros? Joga xadrez. Isso não quer dizer absolutamente nada a mais do que isso. Pode ser uma pessoa insuportável, não tem nenhuma competência de relacionamento emocional, faz tudo, mas não sabe... Vamos lá. É muito comum pegar artistas, segmento de artistas e tal, que não conseguem usar computador bem, não conseguem usar um celular, nem olhar conta de banco, né? Tem um caso notório de um casal, né, que um artista muito famoso separou e a ex-esposa, por 10 anos, ficou cuidando da conta corrente dele. Porque se ele tivesse a capacidade de olhar um extrato bancário, ele ia deixar de ser aquele gênio da poesia, da música que ele é. Então, isolando
quem está em uma ponta do paradigma, né? Um Steve Jobs, né? Por que se vestia de camisa preta, jeans e tênis todo dia? Ele dizia, eu não quero... Distração, né? Não quer distrair. Exatamente. Eu não quero distrair o meu cérebro da minha empresa, do meu negócio. Eu não escolho... Escolher cor é uma decisão emocional e criativa. Tá? Já tem Antônio Damasio, um médico português, estudava lesões no cérebro, tal, já provou esse tipo de coisa. Então, pessoas que tiveram uma lesão no cérebro, no hemisfério criativo emocional. A pessoa não consegue escolher uma cor de roupa para sair de casa. Não consegue escolher um prato no cardápio. A família tem que ajudar. Porque aí vem uma outra discussão aqui que pouca gente tem esse conceito prévio. Tá? A análise das informações ela é pelo hemisfério racional. A decisão é no hemisfério emocional. Toda decisão contém um risco. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu compro agora esse tênis ou não compro? E aí perco o meu emprego. Vou dar entrada no apartamento? Não dá. O que quiser. O que você quer. Ligo para essa pessoa, mando essa mensagem. Você não sabe como a pessoa vai reagir. O futuro não foi escrito. A decisão de fazer o ato, aquele ato, ela é emocional, no hemisfério criativo emocional. A análise de tudo, cenário, projetar, eu acho que tem 90% de chance de dar certo. A análise é no lado racional, mas tem 10% de chance de dar errado. Você falou das características dos líderes. O que você traz ali, além do que você falou de foco? O que mais tem aí por trás? Pessoas altamente criativas, obrigado, excelente. Além da questão do foco, ter essa coragem, tá? Porque, óbvio, eu não tenho dinheiro para ter motorista, 5 empregadas que vão ficar cuidando da administração. Coragem, inclusive, de abrir mão de algumas coisas. Exatamente. Como, por exemplo, um relacionamento. Claro, não. Assim, o exemplo que eu trouxe de perfeito. Rolê, balada, festa. Faz um acordo em família. Olha, eu estou no projeto mais importante da minha carreira. Então, esse 9 meses, 1 ano... Eu não vou estar presente a eventos de família, não vou à praia com as crianças, não vou. Eu peço para você me substituir. O mesmo vai acontecer uma outra hora, né, com outro cônjuge e tal, e o casal se ajudar. Isso é fácil quando a gente olha quem está no topo, porque o cara tem um monte de gente para fazer tudo por eles. Mas ninguém começou no topo. Tá certo? Todo mundo começou no baixo. Abre-se mão de muita coisa. Tem que se abrir mão. Esse é o foco. O segundo Todo mundo começou construindo um repertório, é sobre isso? Isso. Essa questão do repertório, eu sou de uma escola de pensamento que a gente chama de competência acumulada. Tá? Porque são competências mesmo de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, você puxou o assunto do problema simples, né? Que é o que você está, né, puxando aqui. Um problema simples, você põe especialistas para discutirem, eles acham solução. Porque o que você quiser fazer, reduzir custo de viagem, coisa mais já discutida. Eu vou trazer alguém que entende de como se viaja, como é que se faz, vou trazer entrevistar pessoas, vou trazer o cara que é da área de compra, traz os especialistas no assunto e eles resolvem. Agora, um problema complexo não resolve. Porque a competência acumulada, isolada de uma pessoa, para dar um insight, para criar uma quebra de status quo. Nós vamos agora redefinir como vai ser, sei lá, a compra de produtos no metaverso, uma realidade toda nova, tá ok? Então, não adianta trazer uma pessoa. Não existe especialista. Nós estamos falando de um ramo que está começando agora. Parece aquelas piadas do Dilbert que tinha, das tirinhas, né? O chefe lá do Dilbert, quero que ponha anúncio aí. Contratamos especialistas em metaverso com 10 anos de experiência, né? O chefe do Dilbert fazia essas coisas. Essa é boa. Entendeu? Não, isso bem que é possível, né, cara? Porque há 20 anos atrás o Second Life já existia e assim, de certa forma, era um jeito de metaverso. Na real, o que a gente estava falando aqui... Não é uma coisa tão nova assim. A gente não sabe mas está inovando. O que vai ter sucesso. Por isso que a taxa de insucesso é muito alta. Porque você vai lançar algo inédito, né? E o público, depois de ver aquilo de pé, é que vai dizer, gostei, não gostei, vou botar meu dinheiro nesse negócio. Entendeu? Olha só, o meu ponto é, inclusive, provocando o Borel, que é um líder de inovação. Porque, assim, tudo que a gente está entendendo aqui é que traz até, talvez, características de um ambiente hostil.
Porque, ouvindo um pouco da literatura, inclusive do Jobs, que a gente está citando aqui, não era um cara fácil, era um cara difícil de lidar no dia a dia. Aí, trazendo para o contexto atual, aí, Borel, ouvindo aqui um pouco de você, como que nós conseguiríamos quebrar essas barreiras entre discutir inovação, discutir criatividade, discutir competências que alavancam os nossos produtos através da criatividade? Como que nós poderíamos usar de ferramentas, de conhecimentos para poder quebrar isso e criar um ambiente mais saudável? Porque a gente já percebe que algumas empresas estão conseguindo fazer isso. Não é um movimento saudável, não é um movimento fácil, é um movimento saudável, mas não é um movimento fácil. Me conta aí um pouco da sua experiência e como que a gente pode... Eu queria até complementar a pergunta. Manda aí. Porque no fim das contas, assim, a nossa discussão está meio que girando em torno dos extremos da distribuição, sabe? Sabe, quando você pensa na distribuição, a maioria tá ali no meio, né? Mainstream. É aquele cara que, puta, como eu disse, né? Aquele cara que tá lá pensando em casa, pô, eu não sou criativo e tal. Eu sou dev, eu tô ali desenvolvendo, não sou tão criativo, eu sou um gerente, não sou... Esse cara é o que tá no meio do negócio, né? Talvez um Tom Brady ou um Michael Jordan, eles sejam as pontas da distribuição e eles sejam um ponto fora da curva, né? A minha pergunta, complementando a do Rafa, é, cara, numa empresa de 5, 6, sei lá, 6 mil funcionários, como que eu consigo fazer esse negócio de fato ser uma cultura de criatividade, sabe? Como que eu faço esse negócio escalar? Borel, como é que... Tem alguma ferramenta para isso? Tem algum jeito de fazer? Conta para nós. Quem sou eu para responder essa pergunta de maneira definitiva, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo. Cada companhia tem uma cultura, tem uma forma de conduzir esses processos. Vou falar aqui a minha opinião em relação a talvez boas práticas em relação a isso. Dá o papo. Vai. Então, eu acho que aqui a gente está falando de colaboração. Acho que a gente está falando para ter um ambiente propício a isso, a empresa precisa trabalhar muito uma cultura de colaboração para que não tenha essas barreiras, né? No sentido de poder falar sem filtro, sem ser questionado ou julgado por uma ideia no meio de um processo criativo. E me recordou aqui, enquanto o Sam estava falando, de um conceito que... Quem fala muito sobre isso é o Murilo Gano. Não vou entrar no mérito de quem é fã, quem não é fã, mas ele usa um conceito da combinatividade, né? Onde se a gente tem um ambiente onde a gente não vai julgar aquilo que as pessoas vão contribuir ou colaborar, já que a gente entende, no exemplo que vocês deram do gênio, que são atitudes e foco mais individual, e numa corporação que quer resolver problemas complexos, eu preciso do outro, então precisa ser ideias que são piramidadas, precisam ser discussões ou provocações que sejam feitas, que são complementadas com o que o colega traz, com o que ele contribui. Então, na minha opinião, acho que o segredo é conseguir trabalhar uma cultura de colaboração para poder minimizar, né? Acho que um ponto que eu traria como uma reflexão, e eu acho que isso é muito importante. Isso é bem interessante. Acho que colaboração, de fato, é uma dinâmica poderosa, né? Ela combina difícil, capacidades, né, cara? Tem muita colaboração velada, que assim, eu colaboro, ou melhor, explicitamente, mas por trás, né, tem a sabotagem velada, né? Do tipo, não, pode contar comigo todo. Tô junto, tô dentro, né? aí para te ajudar, mas só joga casca de banana. É uma competência, colaborar, coordenar a equipe. Tá perfeito, né? Zé, o que você está comentando. É uma competência a ser construída, entendeu? Não é algo simples. Só por colaborar já é um desafio absurdo. Eu tenho um exemplo numa das empresas que eu trabalhei. A pessoa estava com uma dificuldade em resolver um problema de software. E a pessoa estava ali, sentada, alguns dias tentando resolver aquele problema. Não pede ajuda, né? E aí, isso é um exemplo simples. Isso nem acontece. Não, isso é o né, típico gente? super-mulher, nem super-homem. acontece. É o cara super-mulher, super-homem. Se eu pedir ajuda, vão achar que eu sou burro, eu vou ficar aqui batendo cabeça para fazer sozinho. E aí, como gestão, você vai chegar e, poxa, e aí, terminou? Resolveu?
E aí, como é que foi aquilo? A pessoa falou assim, cara, eu não resolvi. Eu falei, mas você... Falar uma coisa assim, muito séria. Você perguntou se alguém aqui sabe resolver esse problema? Aí aí é o momento do grilinho, né? Do grilo da... Cri, cri. Então, cara, levanta a mão, vamos perguntar quem sabe. Cara, sem brincadeira. E em questões de alguns minutos, trouxeram a solução para aquela pessoa. Claro. Então, é uma barreira. Tem as pessoas com aquele espírito de competição, né? E a ideia foi minha. Sim. Ó, isso acontece Isso é o bem tempo interessante. inteiro. E eu acho que a gente chegou num ponto que pra mim é bem legal da discussão. Que, Paulo, eu criei 2 paradigmas na minha cabeça. Eu criei um paradigma que é o gênio Michael Jordan. Sim. E cara, eu admiro tanto esse cara. Eu só consigo pensar nele agora nesse sentido. Vou dar outro exemplo. O Zico, batendo falta. Não, Zico, né? Zico E eu sou Botafogo. Vamos falar do Zico. Flamenguista. Mas Como o cara torce pro Botafogo? Eu não entendo, cara. Não faz o menor sentido. Mas isso é problema de regressão, de vidas passadas. A pessoa nasceu devendo e tá Bom, penitenciando. Faz sentido. De verdade. Então, pensando na coisa do gênio, né, cara? E aí, assim, uma empresa não é composta por gênios, né? No fim das contas, você tem pessoas geniais, obviamente, sempre tem em alguns lugares, mas no fim, a gente tem 2 paradigmas aqui, né, cara? Que é aquela coisa da produção individual, genial, e aí até pegando um pouco do gancho ali do livro do Jim Collins, Feitos para Adorar, que ele falava muito sobre você criar empresas e instituições que vão além de você, né? E uma coisa que perdure. A discussão do Steve Jobs é excelente para isso, né? Não dependa Muita gente apostava que a Apple ia afundar. Tá até hoje. Verdade. Empresa líder, né? Então... Verdade. Mas é um rompimento de paradigma. E aí, eu comparando as 2 coisas aqui na minha cabeça, agora na minha dúvida, né? Eu vejo o paradigma do gênio individualista, diferenciado, tá dentro dessa casta que você mencionou sobre a casta dos criativos, né? E você tem uma dinâmica de criação, uma dinâmica de cocriação, que é o que o Boel falou, que é colaboração, né? Sim. Que é simplesmente o conceito de várias pessoas com perspectivas diferentes olharem para um mesmo problema e conseguirem convergir na solução. E eu acho, de fato, isso poderoso, assim. Eu tenho um dizer assim que a gente repetiu em outros episódios. O Léo diz que não é dele, mas eu vou dizer que é dele. Abraço, Léo. A pessoa mais inteligente do grupo não é mais inteligente do que o grupo. E aí eu te pergunto, na sua opinião, onde está o equilíbrio dessa coisa? Ótimo. É sobre indivíduos geniais ou é sobre Ótimo. uma mega inteligência coletiva? Então, excelente pergunta. Por que eu dei exemplo de pessoas líderes em qualquer profissão? Tá? Não importa, atleta, músico, tecnologia. Porque eles praticam uma doutrina radical para eles serem cada vez melhores. Né? Você deu o exemplo do Tom Brady, do futebol americano, casado, rapaz feio, casado com aquela menina também Gisele feia. Bündchen. Gisele Não. Bündchen, Chiquinha, Chiquinha Bündchen. Pobre, feio, né? Aquela coisa. Duro. Tá na moda. E aí, ele foi o último na mudança, né? Gente, um comentário. O O cara draft tem mais chama, né? títulos que a maioria das franquias. Não, se não me engano, ele ele tem é o mais Bernardinho. títulos do que qualquer franquia é o nosso Bernardinho, da né? Liga Americana. Do vôlei, nosso Bernardinho é assim. É o nosso Tom Brady, né? Gênio. E ele foi o último selecionado para o futebol profissional. Saindo Ele foi o último do ensino no médio, foi o último dele? do draft. Foda. Último. Sério? Tipo aquele que o cara fala assim, mano, e aí a gente pega quem? É a última vaga de draft da seleção de jogadores. Ele foi o último escolhido. Então, ele já entrou tendo que provar, entrou como reserva, tendo que provar, mostrar seu valor. Então, toda essa discussão, Michael Jordan, até 12, 13 anos, não sabia jogar basquete. Era uma criança pobre, negra, morando num gueto, que não sabia jogar basquete. Tipo, e aí? Aí ele começou a acordar de madrugada, tipo, saía escondido da mãe, pai, ia pra quadra
inclusive os traficantes tomavam conta dele, pegaram a afeição por ele, porque era um moleque lá Tava lá maluco, sempre que ficava treinando, né? treinando sozinho, driblando, arremessando de madrugada, ninguém tocava nele, sabe? Que pegaram afeição pelo garoto. E ele aprendeu, em um ano, ele aprendeu a jogar basquete num nível amador ali, para a idade dele. Então, assim, não é um talento nato, né? Se Tom Brady fosse um talento nato, não era o último draftado. Se Michael Jordan fosse um talento nato... Como o primeiro daquela lista ali não tá se sentindo idiota. Não, pois é. Então, é isso que diz. Falou o Zico batendo falta, que treinava, terminava o treino e botava, né, lá aquela todo mundo ia embora, ele barreira ficava de lá. madeira, ele ficava sozinho, mais 2 horas batendo falta no ângulo, em cima da coisa. Pô, e depois o pessoal surpreende que o Zico vai bater falta, é o melhor batedor de falta. Não existe isso, cara. Mesmo quem tem talento, né? Então, só para eu fechar esse gancho aqui, que é o seguinte, eu dei exemplo dessas pessoas com, vamos dizer, de alta performance, né? Até falando, né? É porque nós temos que copiar eles, mas não copiar a pessoa, principalmente sob parte tácita, de atitude. Muitas vezes são péssimos em atitude, né? As pessoas que se destacam são completamente... horríveis, não é? Às vezes são repulsivos, né? Tem Péssimos de empresa que sabe usar relacionamento, isso. Tem empresa que cria um cargo, tá? Para que a pessoa entre, diga o que tem que ser feito e saia. E a equipe decide. É como se fosse um consultor, sabe? Porque não precisa conviver com aquele maluco lá, mas ele vai entrar, vai dizer o que ele acha do projeto, aí agride todo mundo, faz assédio moral, diz que é um bando de idiota, mas ele tem a questão do que e o como, sabe? Isso é uma coisa muito importante em controle emocional. Quem aprende a separar o que do como, assim, não importa como o cara falou, se ele foi grosso, foi arrogante, mas o que ele disse faz sentido. Tá? Então vamos separar o que e vamos seguir. Então o que eu quis dizer, assim, para o mainstream, para quem está subindo ali, está no meio do caminho, está se achando perdido, não está perdido. Tá, todo mundo passa pela mesma trajetória. Você só precisa ter coragem de se dedicar, ler sobre o tema, buscar exercícios, sabe, que ativam o lado criativo. Neuroplasticidade está na moda, essa discussão toda de eu vou para casa, mude o seu caminho todo dia, cuidado com o preço da gasolina, né, que pode inviabilizar isso, mas para que você observe coisas novas, passe a andar mais a pé no seu bairro, que você vai começar a ver padrões novos, ver plantas, ver coisas que você não via antes. Todas essas ativações elas mexem com o lado criativo e emocional, né? Aumentam a empatia, aumentam a sensibilidade. E interessante também é que então, o indivíduo ele tem a sua responsabilidade para poder se aperfeiçoar. Perfeito. E ele não pode estar conformado Perfeito. Com aquele nível que ele está. Perfeito. Mas ele precisa ter paz de espírito, porque se ele não sabe tudo, ele pode contar com o outro. Ótimo. E aí o desafio para as organizações, aí misturando um pouco de cultura, é promover um ambiente seguro para acontecer esse tipo de coisa. Porque senão aí também vai tudo por água abaixo. Isso aí. Rafa. Eu queria chegar exatamente nesse ponto sobre... a gente está falando aqui sobre algumas pessoas que têm foco, têm características que permitem, que proporcionam ter essa genialidade, ter essa liberdade. Mas e o conteúdo como um todo da quantidade de pessoas que a gente tem? Você pega uma empresa com 1.000 pessoas, com 5.000 pessoas, pô, é só o cara que dá o tom? Uhum. Como que a gente discute isso aqui? Ademais, vamos dizer assim, os mortais. Como que fica nessa história aí? E isso é uma questão para mim agora também, né? Eu ouvi bastante, assim, o meu entendimento do que o Paulo, que o Borel falaram, eu acho que tem aí talvez tenha um ponto de sinergia, né? E aí eu estou me perguntando aqui onde essa sinergia acontece, né? Onde a sinergia do indivíduo, que é genial, ou melhor, quer dizer, onde a sinergia do indivíduo que é genial, onde a questão da colaboração elas convergem, né? Em que momento esse negócio converge? Porque, assim, eu entendi, Paulo, que você está dando referências de indivíduos que são fora da curva,
muito para usar o exemplo deles Para que a gente e possa, aterrissar para que a gente, puta, possa se você que inspirar tá ali em no algo. dia a dia possa usar Vê bem, essa dinâmica. eu não vou copiar a genialidade do outro. Eu vou copiar os mecanismos, os exercícios que essa pessoa pratica, como é a rotina dela, como ela acorda, se exercita, vai fazendo isso aqui. Eu vou copiar como ela chegou lá. Entendeu? E então, por exemplo, até dando essa questão da visão, da startup, de qualquer empresa, Steve Jobs começa com a visão, é 1%. A ideia é 1% de toda a energia gasta. Uau. O 99% Sensacional. é colaboração, é equipe trabalhando para aquela ideia virar realidade. O cara começa com a ideia assim, nós vamos botar salvou a Apple, né? Vamos botar um novo tocador de música, o Waze, vamos fazer isso. Qualquer empresa começa com uma visão, né? A visão de um produto, mas aquilo é 1%. Dali vai ser todo esse trabalho de liderar. O custo chama custo de coordenação, economicamente falando, custo de coordenação. É caro coordenar pessoas, porque é uma energia enorme gasta nesses detalhes sutis de um se comporta de uma maneira, um interpreta de uma maneira, outro não sei o quê, motivar, entender os sonhos individuais. Cara, isso é muito importante. Então, esses líderes são muito valiosos, né? Nesse sentido, eu acho que tem um ponto, talvez no modelo de gestão mais atualizado, eu diria. Porque, no fim das contas, eu estou trazendo agora para uma situação mais pessoal, né? Eu penso... Caramba, eu também ia trazer situação pessoal, mas vai lá. Vou. Tá Tão perto. Se puder mandar um pix aí para mim, eu tô aceitando. Beleza. Não, tratando para uma situação mais pessoal, isso é fato, tá? Não é blá. Cara, eu comecei essa coisa da discussão da colaboração, ele muito... Cara, e mais uma vez agradecendo o Léo Chaves, é um cara que, puta, ele realmente mexeu muito com o meu modelo de pensar as coisas. Aprendemos muito com o Celhão. Um abraço, também. Léo. Cara, e a gente começou, assim, discussões de colaboração e elas eram muito truncadas, assim. A gente, puta, passava muito tempo perdido nas divergências e, no fim, a gente tinha uma catástrofe gigante que era o momento que a gente se percebia, cara, resolvemos o problema e a gente encontrou uma solução foda. E a partir do momento que a gente começou a entender que, caraca, o grupo constrói soluções impressionantes. Eu, como gestor, eu passei, aí eu digo, Paulo, de verdade, eu vou para a maioria, e eu sou um cara cheio de opinião, assim, o Rafa o Rafa já trabalhou comigo, sabe que eu sou cheio de opinião, assim. Eu vou para discussões totalmente desarmado, porque eu já não tenho mais a obrigação de dar uma solução. Eu, assim, na posição de diretor de tecnologia, etc. O time... Que é aquela coisa assim que eu vi ano passado, né? O diretor é aquele cara que entra na sala para decidir. Pra dar o cara, tom. eu não tenho essa abordagem. Eu não penso assim. No fim, eu olho para esse negócio e penso, cara, se tem um problema, meu time vai resolver melhor que eu. É claro que eu vou contribuir, e eu adoro contribuir. Mas o fato é que sempre saem ideias melhores. E aí eu fico sempre... E é uma recomendação que eu dou para aquele cara que está liderando o time mesmo, que está ali começando. Gente, ouve o time. Colabora com o time. Constrói essa relação. Certas, né? Faça as perguntas certas. Você E aí, comentou aqui, você buscou ajuda e tal. É o tempo todo. Em vez de ensinar a pescar, ou melhor dizendo, em vez de pescar por eles, né? Ensinar a pescar. Faça as perguntas certas. E esse é o desafio. Porque a gente tem pressa. Tipo, recebi a ordem do presidente, não sei o que, tem que correr, tem que entregar o negócio correto. Tu já chega... Pessoal, vamos nesse caminho, entende? E isso são as competências acumuladas. Cada vez, quanto mais vocês continuar com essa linha de estimular a equipe a pensar e ela, de forma autônoma, apresentar... Esse é o conceito do squad. é a famosa mentalidade de crescimento. Sim, né? Você esse é o fala conceito do muito hoje em squad. Assim, o líder não vai responder, ele vai perguntar. E as pessoas vão crescendo, vão praticando. Então, é nessa linha, entende? Tudo está conectado. Mas dinâmica de provocação. Todos né, de certa têm forma. que... É uma competição individual, tá? Apesar do coletivo, é uma competição... Todos têm que ter a consciência de que eu preciso melhorar. Inclusive, quem melhorar vai ter uma carreira melhor. Boa. Rafa. Dadas as proporções, eu vou trazer aqui um aspecto pessoal também, que foi logo no início da pandemia. E, de fato, é bem pessoal mesmo.
E aí falando sobre time. E time nem sempre você constrói na empresa. Quando começou a pandemia, eu lembro o dia que eu virei para minha família, minha esposa ali, não é porque ela tá aqui que eu vou contar, mas falei, ó, a partir de hoje as coisas mudam um pouco da forma como a gente conduz, porque estarei em casa, em home office, preciso me concentrar, tem uma questão das crianças, tem uma questão de como que a gente se organiza como um time. Tinha tomado uma decisão de carreira, de que o meu foco seria 100% em me tornar um executivo de tecnologia. E estamos aqui como um time. Então, tem um aspecto também de como você se relaciona com as pessoas ao seu redor para fazer a criatividade acontecer, para você estar livre e fazer aquilo, de fato, virar um case de sucesso. E assim fizemos, e estamos hoje firme aí, seguindo com humildade, fazendo as coisas acontecerem. Linda. Você viu só? Ficamos emocionados. Eu te amo. Ela registrou, inclusive. Manda um beijinho, Rafa. Os resultados aparecem, né, Rafa? De fato, Os de resultados verdade, aparecem. assim. Quando você dá foco, faz o pacto, cumplicidade familiar, cumplicidade com tudo, o resultado aparece. Isso, Não tem como dar errado. E o ponto é esse. Eu preciso mais um filho. Não, o que eu quero trazer aqui Mas é... com a esposa do Rafa, não entendi. Não, Não, tava aqui no A assunto. discórdia. Tava aqui no assunto aqui, eu quis entender. Ele estava trabalhando. Enquanto ele ficava trabalhando, investindo em carreira. Né? Às vezes é outsourcing, né? Terceirização. Não, ninguém terceiriza. Isso aí não terceiriza, não. Corta aí, produção. Só pra concluir o raciocínio. Só pra concluir o raciocínio. É que, de fato, pra gente conseguir fazer a performance, a criatividade desaflorar e fazer aquilo acontecer, não é só no seu time, no trabalho, no dia a dia. Se você não estiver bem focado e junto com quem você tá ralando no dia a dia, as coisas não acontecem. Então eu trouxe para um aspecto pessoal, mas é de fato porque eu acredito. Mas tem um outro elemento aí vamos colocar mais uma palavrinha. E aí tá muito contextualizado também nos dias de hoje, que aí é o respeito, né? Ô, louco. Respeitar as diferenças Super difícil. é fundamental. Porque você está falando de um time multidisciplinar, e aí a gente poderia entrar em outra discussão também relacionada à diversidade, uma série de outros assuntos, mas respeito é fundamental em relação a essas diferenças que nós temos. E aí, volta de novo o assunto de cultura, e aí me veio à cabeça naquele livro do Laszlo Bock, né, Um Jeito Novo de Trabalhar, que conta um pouquinho da história dele da Google. Ele cita uma questão cultural da Google em relação ao compartilhamento de informações, né? A Google não tem esse problema. A informação ela é compartilhada. E teve casos de vazamento? Teve. Teve vazamento? Mandado embora. Mas eles não abrem mão dessa questão de compartilhar, que tem ligação total com a colaboração, né? Então me veio isso à cabeça aqui, mas eu queria introduzir aí o respeito e mais uma vez aí trazer um exemplo específico da Google que trabalhou de uma forma muito assertiva em relação à colaboração, né? Isso, parênteses aqui no que você está dizendo, a liderança é muito importante, aquela história de estar próxima, estar acompanhando, estar sendo empática, estar percebendo qualquer desvio, chamar para um feedback, não um feedback, né? Um feedback, né? Direito, né? Que assim, emocional, né? Mostrando, pô, isso tipo de coisa que foi feita causa tal impacto na outra pessoa. Isso não sei o que. Para a pessoa, às vezes, perceber que uma atitude que pode até ser natural do jeito da pessoa destrói a motivação da outra, né? E a pessoa se sente inferior, exatamente. Então, é muito complexo. Lá fora, essa coisa do respeito sempre foi muito trabalhada, até chegar a padrões meio idiotas, né? Assim, do tipo, empresa multinacional dando recomendação que se tivesse homem e mulher na sala, uma reunião com um monte de gente, saiu todo mundo. E aí tem gente que sobra e fica lá no notebook, fazendo a ata, fazendo qualquer coisa lá. Aí sobrou só um homem e uma mulher, orientação para o homem. Saia da sala, não fique sozinho, homem e mulher. Porque se você sofrer uma acusação de assédio, sabe, chegou um nível tão retardado lá fora que, assim, entende? Bom, não pode ficar trabalhando na sala. Tipo, significa que vai assediar uma mulher? Não, mas se tiver uma acusação, a empresa não tem como isentar. Então, eles lá sempre
trabalharam isso de uma forma até meio dura, né? E a gente aqui sempre não tem essa cultura de respeito, né? A gente sabota, né, o clima. Então está corretíssimo, cara. Mas volta àquela história da liderança ser muito voltada para a gente, entendeu? Né? E deixa o time dar resposta, né? Eu tô, assim, aqui tentando resolver meu lock mental, né? E eu entendi que, no fim, a gente tem uma questão aqui que é... Cara, no final, o Paulo deu vários exemplos legais aqui de como um indivíduo que tá em casa pensando que não é criativo, etc., pode fazer um unlock da criatividade dele, que todo mundo tem criatividade, e de alguma forma é uma produção de repertório, é uma questão de postura, é uma questão de você mergulhar no assunto, se empoderar dele e, assumir que você tá disponível para dar opiniões, para errar e para, de alguma forma, se expor, né? E olhando pelo aspecto do Borel, até conectando aqui com o Rafa e o meu, tem uma construção de coletividade, né? Tem uma questão de colaboração, né? Também tem uma questão que o próprio Paulo falou que cara, se circula por ambientes diferentes, isso cria mais repertório, mas no fim das contas, isso também tem uma limitação. Eu acho que a colaboração talvez ela seja uma alavanca para essa história, porque no fim você consegue aumentar a cobertura, né? Você tem indivíduos que podem ter classes sociais diferentes, grupos heterogêneos, né? Essa grupos é a ideia. super heterogêneos e todos os aspectos, um que morou fora, o outro um que morou nos Estados Unidos, outro que morou na Europa, outro que viveu sempre numa favela. Educações completamente diferentes. Educações diferentes, mas que compõem uma construção que ela pode ser social, ela pode ser uma construção, às vezes, de cadeira técnica, né? Do tipo, cara, me junto com um cara de logística, me junto com um cara que conheça mais do aspecto de engenharia, e essa construção multidisciplinar, ela gera uma potência que vai além da capacidade de um indivíduo só. E aí a gente entra na questão do modelo de colaboração que me parece que é o que alavanca esse negócio, né? Que é o recado do Paulo de como cada um pode se turbinar, né? E o recado aqui do Borel e do Rafa de como que essa coisa pode... Que unidos isso pode gerar um múltiplo maior, né? Ele que é um líder de inovação, de uma área, de uma empresa grande, você vê, é uma orquestra que você tem. Todos são talentosos, mas ali a vaidade do violinista, com não sei o que... Você falou da pergunta, né? Tem que trabalhar. Você falou da pergunta, né? É muito importante. Acho que a pergunta talvez ela seja a batuta do orquestra, do maestro, coach, mas desculpa, né? Da orquestra. Há pouco tempo eu tive uma experiência muito interessante disso, sendo bem rápido. É muito importante o contato 1 a 1, né? Também com as pessoas, né? Você como líder. Você é líder, você não pode se distanciar do seu time para você entender, de fato, quais são os gaps e como você pode melhorar. Contribuir para que ele melhore, né? Agora, eu lembro que eu fazendo um one-on-one, e eu sou um cara muito emotivo, né? Sabia que ia me zoar, gente. Pessoal, né, tô trabalhando na dança pra times. isso. Fala. A dança estimula pra caramba também. Vamos lá. Então, cara, num ano... Ô, Sandro, você sabia que ele tá... Pra se tornar mais criativo, ele entendeu que o foco poderia ser a dança, que poderia destravar alguns bloqueios mentais que ele tem. Eu faço dança segunda e quarta, e eles me... Só ver o filme lá o galã de cabelo grisalho lá, como é que era? Agora eu não me recordo aqui, mas que ele vai fazer um curso de dança e tal. E dá certo, dá certo. Tá mandando bem, é isso aí, Borel. Tô aprendendo, gente. Tá bom. Isso é a tônica do SXSW que eu estava comentando, entendeu? Você vai navegar em outras áreas para... E para mim tem me feito muito bem, de verdade. Vamos me zoar de novo, mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa proximidade com a liderança próxima do time, para poder pegar e tentar capturar bloqueios e dificuldades. E aí, de uma forma mais prática, poder ajudar. Eu lembro fazendo um one-on-one com uma pessoa que trabalha comigo, e a pessoa me deu um feedback que muitas vezes a liderança atrapalha, né?
que a pessoa chegou para mim e falou: você me corta falar. Aí, fode, Pra velho. você? Para mim. Meu Ai. Deus. E a gente já estava Repressor. a gente estava com Agora é o a gente repressor. estava com muita transparência. Gente, a vida como ela é, tá? Aqui a vida como ela é. Todos Pode nós. Quantas e feedback. quantas vezes a gente Feedback. Mas isso foi por isso você foi pra dança ou não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Então eu quero dizer que a gente precisa também se policiar para a gente também não atrapalhar o outro. Sem dúvida. Como liderança, a gente tem esse papel fundamental de a gente também abrir a nossa cabeça e tomar cuidado para a gente também não prejudicar, né? E foi um momento muito especial, porque a gente pôde conversar de maneira muito transparente Legal. e trouxe um crescimento tanto para a pessoa quanto também para mim. Mas brincadeiras à Sensacional. parte, tem um aspecto positivo aí, que é, se você tem um ambiente aberto, que você, pelo jeito, proporciona isso, para a pessoa poder se abrir. Porque Sim. também se é um ambiente hostil, jamais a pessoa se abriria. Mas tem se um o ambiente não aspecto fosse positivo seguro, aí. Rafa, ela não jamais, a pessoa Exato. jamais falaria comigo, né? Então, assim, teve... no início pode ter gerado esse... Mas foi muito positivo. Se a gente avaliar ali, Sim, muito sim. mais positivo. Fala que aí, negativo. Paulo. Eu queria fazer uma última contribuição aqui nessa linha de geração de ideias, né, que é o desafio, né? Como é que um coletivo que parte de uma soma de indivíduos, tal. Existem duas maneiras, três maneiras de pensar numa inovação, que é a inovação, né, aquela assim, é transformar uma ideia num produto, né? Nosso recorte aqui são produtos digitais e são muito poderosos, porque naturalmente um produto digital ele já tem intrinsecamente, já tem dentro dele uma série de vantagens. Ele está conectado na rede, ele usa lei de Moore, que são os processadores, cada vez mais rápido, um celular, o acesso, né? Ele tem a questão exponencial, que é um dos exemplos que eu vou falar agora, né? O custo marginal, né? O custo da primeira cópia de um software, de um aplicativo, ele é 1 milhão, custou. Ok. A segunda cópia é 0. É um download, acabou. Terceira cópia, para fazer um carro, o segundo carro não custa 0. Além de ter investido na planta, eu tive que investir numa planta para fazer carro, o primeiro carro custou uma fortuna lá, que pagou a planta, vamos chamar assim, tentando comparar. O segundo carro custa outra fortuna, porque tem embarcado uma série de questões ali físicas. Então, produtos digitais, inerentemente, são, sim, extremamente poderosos. Se você somar eles tecnologias emergentes, vou usar inteligência artificial. Existem fundos nos Estados Unidos, inclusive de Harvard. Harvard tem um fundo de ex-alunos e tal, que só investem em empresas startup que usam inteligência artificial. Eles não investem em nada de produto físico, nada. É só produto digital com inteligência artificial. Se não tiver inteligência artificial, a gente não põe dinheiro. Para ter uma ideia de que é óbvio que se eu uso inteligência artificial, vai melhorando a cada semestre, né? A gente vai, etc., trabalhando, Treinando, na né? ideia, treinando, né? Fazendo todo o processo. E aí, esse produto vai ser exponencialmente melhor. Tá? E comparado com ele mesmo, imagina com o resto do mercado. Então, o que eu quero explicar aqui, tem a melhoria contínua, inovação aplicada a melhorar os produtos. E aí vem, normalmente são produtos, o tal dos problemas simples, né? Isso a gente pode fazer uma série de técnicas, mas é o que todo mundo faz na sua empresa. Vamos melhorar 10% e está ótimo. Existe a inovação disruptiva, que é a gente pensar algo que vai atacar um modelo de negócio. Assim, esse produto, se der certo, ele quebra o status quo, né, de uma maneira que empresas vão sumir, não é uma empresa, vão sumir um modelo de negócio e vai surgir um novo modelo de negócio. Então, Como o táxi antigamente, exato, o Uber. é o carro como nascendo, serviço, desmaterializando essa coisa. E tem uma série de questões por trás, que eu quero dizer, algumas dicas do Vale do Silício, né? Esse conceito, always beta, é importante. A gente está sempre em beta, mas sempre testando, sempre testando. Não espere ficar bom. Uma vez eu vi uma palestra de um vice-presidente da Microsoft, um congresso, né, fora do país, e tal, e o cara palestrando e dizendo o seguinte: olha, se tua primeira versão que você faz deployment, né, não era nem o MVP, tá? Se a tua primeira versão não te der vergonha... É o cofundador do Facebook. Se não te der vergonha, você errou, caprichou demais.
Você devia... Então, a primeira versão que você faz deployment tem que te dar vergonha. Quando tu olhar depois de 1 ano, 2 anos, pô, que vergonha, essa foi a nossa primeira versão. Se não te der vergonha, é porque você gastou muito recurso na primeira versão. Você tem que estar sempre evoluindo, né? Não precisa gastar tempo excessivo para ir para o mercado. Essa é a vantagem do digital. E aí, falando em disruptivo, que é uma coisa que vai transformar, leva 10 anos, é longo, tá? Não posso fazer projeto disruptivo 5 por ano. É 1 e dura 3 anos sem botar mais nada na agenda. Aquele projeto vai levar 10 anos e tal. E tem os exponenciais. Essa é a mudança de mindset. Eu não posso... Aí vamos falar da melhoria contínua. Por que eu vou me contentar com 2 vezes melhor? 10% melhor, né? Em vez de 10 vezes melhor, 50 vezes melhor. Então, não é só a tecnologia, é a mentalidade. É eliminar a forma como é feita hoje. Ah, não, hoje passa por uma série de aprovações, 7 áreas tem que aprovar o contrato do cliente. Não, acabou com isso. É inteligência artificial, porque você vai perguntar... Todo mundo dá enter e aprova. Dá enter e aprova. 99% dos casos é dá enter e aprova. 1% cai na crítica lá. 3% cai, alguém paga para criticar. Então, ou seja, 97% passa direto com inteligência artificial. E isso vai passar de X dias, 2 dias para aprovar um crédito, um financiamento de um veículo, para 2 minutos. Exceto quando cair numa daquelas condições lá, dos 3% ou do 1%, aí aquilo ali joga para análise. Mas 97% dos clientes tiveram as suas propostas. Esse é o tipo de discussão. Não é só falar de tecnologia, é falar de mentalidade, é questionar o status quo. Se eu quero quebrar o status quo, tem que questionar. Então, essa é a tônica que eu queria comentar, né, sobre Acho que é olhar a forma como as coisas são feitas hoje e pensar cara, como é que esse negócio pode ser diferente? Radicalmente. Exatamente. Radicalmente diferente. E eu acho que isso também é algo incremental, né? Como até essa questão do Radio Hoffman falou, que se você não tiver vergonha realmente da primeira versão, você demorou demais, né? Então você tem que ser um negócio incremental, tem que ser algo que você consiga ir rompendo as barreiras e as membranas do mercado como uma cebola e no final mudar radicalmente o status quo, mudar a forma como as coisas são feitas, né? Eu queria aterrissar um pouco esse negócio aqui para finalizar. A gente está aqui no último período aqui da discussão e entender com vocês, já que a gente falou um pouco sobre olhar, ter como exemplo esses gênios, né, individuais, essas pessoas que são de fato fora da curva, e ter como esses caras como exemplo e usar os métodos que eles usaram ou parcialmente usaram para chegar lá, mais a questão da colaboração, que eu entendi que é o ponto de sinergia nessa história, para poder potencializar um negócio, um business, né? Eu queria aterrissar um pouco esse negócio e entender com vocês o seguinte: ok, a gente falou sobre destravar a capacidade individual, a gente falou sobre estimular a competição, a gente falou sobre o quanto a cultura é um elemento fundamental para prover essa coisa toda. Mas e aí, cara? Quais são os papéis que a gente precisa reunir num time? E aí eu tô falando numa stack bem básica para a gente conseguir fazer um produto acontecer de forma criativa e disruptiva. Começa por você, Paulo. Olha só, eu não vou citar aqui papéis tradicionais de estrutura, até porque tem empresas que mudam, né, seus papéis. Ok, tem design, UX, CX, tem PO, tem, cada empresa cria a sua dinâmica. Mas eu vou colocar aqui com exemplos, tá? Tentativa de um resumo. Esse DNA, para a gente destravar, para a gente habilitar novas coisas, ele tem que ser vivido. Né? E não é só formalmente, instrumentalmente, na forma de criar um produto, fazer projeto de TI. Chegar para a equipe e dizer o seguinte: quem aqui compra criptomoeda, tem criptomoeda aí na sua carteira, né, de investimento, seja o quê? Não importa quanto ganha. Se ganha 2 mil, ganha 200 mil. Ou compra lá centavos de alguma coisa, ninguém vai morrer se comprar uma criptomoeda. Aí você vai descobrir que, por incrível que pareça, nós de TI, né, equipes super jovens, super modernas,
não se arriscam a comprar uma criptomoeda. Cara, não é para você se arriscar, não quero que você ponha a tua fortuna lá, tipo. Mas aprende a fazer. Esse tipo de Pra curiosidade. você, né, Rafa? Tá? Falou de fortuna, né? Eu sei como ganhar uma pequena fortuna com criptomoeda. Investir numa grande fortuna. Perde tudo e fica uma pequena fortuna. Então, né? Uma dica boa. Então, mas esse é o tipo de tônica. Tá cheio de coisa aí. Contratos inteligentes, usando blockchain. Então, quem aqui já operou alguma coisa que use... Aí você vai olhar IoT, as pessoas na vida pessoal. Então, o Google, isso que eu quero fechar. Se citou o exemplo do Google, eu vou dar um outro exemplo muito bom. O Google tem um programa mundial onde as pessoas apresentam uma ideia pessoal. Normalmente ela é estimulada por uma vivência pessoal. Tipo, alguém na minha família tem tal doença, alguém não sei o quê. E aí, né, a pessoa vai desenvolver um projeto daquilo, um exoesqueleto, não sei o quê, para aprender a ouvir, né, treinar o ouvido melhor com os chips que existem, né, de implante coclear, né, que chama. Ok. Então, eles vão trabalhar coisas que têm um propósito. Se esse projeto for aceito, o Google libera 20% do tempo da pessoa para se dedicar àquele projeto. Óbvio que a patente e a propriedade do projeto é do Google. Resumindo, 20% do tempo é um dia por semana. Você imagina o que é liberar alguém de trabalhar um dia por semana para conduzir um projeto, tal, que tem um propósito, normalmente tem um propósito maior. A discussão do propósito. O que eu quero falar, a partir de um exemplo de uma empresa igual o Google, que é fantástica, propósito mobiliza, assim, tudo bem que o Google cedeu 8 horas por semana. O que você acha que esse indivíduo vai fazer se é o projeto dele? Vai trabalhar mais 60 horas de graça. Final de semana, todas as noites, ele vai trabalhar para o projeto dele ter sucesso. O Google liberou 8 horas por semana. E o cara está dedicando mais 60 de hora extra, né? E se der certo, o Google é sócio daquele negócio ali com ele. Mas porque propósito ilumina, propósito engaja. Paixão mobiliza, né? Paixão, que é a questão do Steve Jobs na origem. O propósito de quem entrava lá era quebrar o status quo dos jovens e tal. E aí, o coletivo de propósito é causa. Causa é um exército. Quando você consegue, com essa liderança, Isso é lindo. com essa liderança de pegar a tua orquestra e botar para tocar ali, porque eles todos enxergam um propósito e o coletivo daquilo é uma causa. Causa é open source. Causa é todos esses movimentos que revolucionam, né? Vou falar de NFT, seja o que for, vou falar de blockchain. Existe uma causa por trás, existe uma ideologia. Os manifestos. Cara, você não derruba isso. Então você vai dizer, você vai discutir se criptomoeda vai dar certo ou não? Vai dar certo. Eu não sei qual, a que valor, quando é o momento de perder tudo ou não. Isso não importa. Mas a ideologia, ninguém segura. Então, tem uma questão que me parece que, né, um pouco do que você está falando, é de você experimentar o que você mesmo vende, né? Sim. É um pouco do conceito do Google ali, do dog food, né? Experimenta o que você está fazendo e vê se esse negócio é bom mesmo, né? Eu acho que isso é muito poderoso, porque isso é um elemento da paixão, né? Claro. E eu acho, de fato, que quando você reúne mais do que 10 pessoas em torno da sua ideia, você tem algo poderoso, inicialmente poderoso. Borel, fala aí para nós um pouco, para finalizar essa história, o que você entende? São perfis, posições, posturas que realmente impulsionam, alavancam, escalam essa questão de criatividade e evolução de produto, disrupção e inovação dentro de uma empresa grande. Vou falar alguns aqui, acredito talvez que o Rafa também deve complementar com algum, mas acho que um perfil interessante, o Santos também falou um pouquinho, mas acho que o design pelo mindset, né, acho que é bem interessante, né? O design ele não tem problema em amassar aquilo que ele está testando, consegue se adaptar com muita facilidade. Esse tipo de mindset é muito bem-vindo no processo de colaboração. Talvez perfis de pesquisadores, né? Pessoas que têm um pouco mais esse senso de querer ir a fundo, buscar nas fontes confiáveis, sabe elaborar boas perguntas, fazer as perguntas certas, né? Igual o Einstein fala lá, né? Que se fosse gastar um tempo para você fazer uma pergunta, gasta... A maioria do tempo você
pensando nela e um pouquinho só do tempo que você faz a pergunta ali. Então, alguém que tem a capacidade de elaborar, fazer perguntas certas, são pessoas também muito bem-vindas, né? Especialistas, né? Dependendo do problema que você vai estar resolvendo, ou que você está tratando ali, pessoas que entendam especificamente daquele problema. E um papel importante que a gente não pode esquecer, a gente está falando de centralidade no cliente. Se alguém é afetado por um problema, essa pessoa precisa estar embarcada também e ser escutada. E ela que vai trazer a maioria dos insights ou das dificuldades, conforme o Rafa deu o exemplo lá da central de atendimento, né, Rafa? Isso aí. Até agora tá me parecendo que é uma construção de repertório, e esse repertório ele tá relacionado à forma como você combina perfis, né? Sim, isso aí. Rafa, me conta aí. Não, se nós Como é que olharmos fecha essa história? se nós olharmos pro que a gente discute de produtos digitais, a gente tem os perfis digitais. Então você tem a sopa de letrinhas do abecedário inteiro. DT, o X, CX, CS, o que... Cara, tem tudo quanto é tipo de terminologia aqui. Mas no final das contas, nós estamos falando de pessoas. Pessoas que têm um arcabouço de ferramentas que foram construídas ao longo do tempo, inclusive em relação à mentalidade, em relação à forma como ela tem liberdade para discutir essas ações. Então, no final das contas aqui para mim, independente de qual seja essa sopa de letrinha, que tem essa multidisciplinaridade, o ponto-chave é a cultura e a forma como a cultura da empresa ou das pessoas dão essa liberdade para se expressar, para construir produtos inteligentes, produtos que de fato mudam o status quo. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que tem muito desses aspectos, né? O que para mim, assim, se eu tivesse que acrescentar alguma coisa, acrescentaria o norte. Porque para quem não tem direção, qualquer destino serve, né? É isso? Aí. Sempre. Então, sem uma direção, nada acontece. Acho que propósito e movimentação é o que determina as coisas, né? Saber para onde você vai e dar o primeiro passo, até como a questão do levantar de manhã e escovar os dentes com a mão errada, é um movimento, né? É o primeiro movimento. Essa frase é do meu amigo Flávio Leal, lê aí. Coisa linda, hein? Você nunca vai cruzar um oceano se não tiver coragem para perder a visão da Terra. Boa. É isso aí. É nessa linha. É meio isso, né? Mas sim, é o primeiro movimento. Acho que essa é uma questão geral. Acho que a gente tem aqui uma construção bem interessante, né? Começando pelo Rafa, eu gostaria que cada um aqui fizesse a sua consideração final pra gente fechar esse episódio que foi maravilhoso. Cara, A gente vai sensacional. cantar aqui, desculpa, que já alinhou os microfones. Não, com essa voz de veludo aí, o cara vai cantar mesmo, né? Não tem como disputar. Rafa, considerações finais e como a gente se encontra. Olha só, direto ao ponto aqui, que episódio maravilhoso. Cara, eu tô aqui, de fato, emocionado por tudo isso que a gente vem construindo com um foco único, que é gerar impacto nas pessoas que estão tentando entrar no mundo digital, de produtos digitais. Eu vejo que a gente vem cumprindo isso e agora com esse novo formato, trazendo aqui pessoas interessantes para ampliar o nosso leque de discussões. Então esse é o grande foco aqui do Produto Piloto. Então esse episódio aqui reforça o quanto essa estratégia vem sendo assertiva. Então para quem quer me encontrar, no LinkedIn, Rafael Mazaro, e no Instagram, Mazaro Rafael. Qual é a hora que você vai unificar isso? Colocar um nome só? Não consigo, Você velho. não entendeu que Não, você parece precisa alguma formar coisa a mesma coisa. Não, mas eu acho bem chamativo, né, cara? Mas é... Você vai fazer a mesma coisa, Zé. É Você tá marketing. assim. Acho que eu vou fazer isso aí. É marketing. É marqueteiro, né, pô? Confia. Confia. A dupla, por favor. Vai lá, Borel. Gente, tô feliz demais. Sanji, bate aqui. Muito obrigado. Aprendi absurdamente com você hoje aqui. Muito enriquecedor. Bom, para me achar, Instagram e no LinkedIn, Wellington Borel. Obrigado aí pelo feedback. Obrigado, Zé. Arrebentou também hoje. Bom demais dividir a Host mesa monstro, também. hein? Né? Contigo. Fiquei bêbado, mas eu acho que eu consegui manter minha dicção. Ó, o feedback. Aceite seu feedback, Zé. Obrigado, Zé, e pela maestria aí na orquestração. Muito bom. Rafa, monstro.
Sensacional. Também, Renanzinho. Renanzinho, Obrigado. Por favor, suas considerações finais. Não, sensacional. Eu tava aqui, escutei a maior parte aqui de vocês, que de fora. Mas, pô, o Sans aqui contribuiu demais. Eu até levo pra casa aqui uma lição, que ele comentou que o pessoal, né? Todo mundo tem algo a contribuir. Você pode se arriscar no blockchain ali, no Bitcoin ou na criptomoeda. E eu, muitas vezes, eu me pego, às vezes, meio conservador. Fico com medo de algumas coisas. Um exemplo, fala muito sobre Spotify, sobre o modelo do Spotify, mas eu nunca assinei o Spotify. É meio até hipócrita vergonha, do meu velho. lado. Mas, Renanzinho, é só 1 milhão em blockchain. Bota 1 milhãozinho, tá bom. Então, Não precisa muito dinheiro, não. acho que Não é a 900 lancha tá bom, inteira, né? é um- Não precisa 900 mil botar tá bom, né? lanche, a casa. Bota só 1 milhão. Beleza, vou colocar então. Não, mas Paulo. agradecer, muito obrigado a todos no LinkedIn e também no Instagram, Renan Cap, com 2 P's. E é isso, vamos seguir nessa Tô jornada entendendo aí. que a falha sou eu. Paulo, Bom, agradecer eu que aprendi, né? Vocês estão aqui humildemente falando, mas a discussão foi excelente, né? Em matéria de fazer perguntas boas, né? E contribuições, vocês estão nota 1000 aí. Uma honra, tá? Agradecer quem está aí nos assistindo. Meu LinkedIn é Paulo Sanz, né? O sobrenome é S-A-N-Z. Eu não tenho... eu tenho Twitter e tal, mas não tenho Instagram nem Facebook por questões ideológicas, né? Assim, Ó, louco, velho. caramba. Mr. Zuckerberg, eu não gosto dele. Isso fica papo para outro episódio. Esse é um outro episódio. outro Zuckerberg. episódio. Zuckerberg. Vou pra outro Vamos episódio. lá. Gente, Nosso host aqui que tava, ó. uma Eu preciso coisa falar, linda. o host tava assim hoje, ó. E se vocês mais vissem, organizado do Viral, Brasil viral. ele. nós queríamos filmar hoje a nossa prévia sobre o episódio, porque esse cara aqui tava. E aí, galera, vamos! Foco em. anotei 6 linhas. Foco, né? força e fé. 6 linhas. Anotei 6 linhas. Mas, enfim. Gente, obrigado. Acho que esse episódio foi maravilhoso. Obrigado, Paulo, por estar aqui. Obrigado pela participação. Pelo Cara, tempo, a gente... Pelo seu tempo. A gente bebeu de uma fonte maravilhosa. Planejamos 1 hora, fizemos 2. Tanto... De vocês, Tanto muito conhecimento. boa, parabéns, isso aqui é genial, genial. Cara, é um negócio de acesso, né? Eu acho que o Voz e Conteúdo hoje em dia é uma ferramenta de acesso. Ela dá acesso a você que quer disponibilizar, que quer, de fato, colocar suas ideias para o mundo. E o produto piloto embarca nessa, que e o é produto piloto dar tá aqui. acesso. E o produto piloto, eu acho que ele está nascendo num momento, e aí eu acho que é muito do que, vou repetir aqui, muito do que a gente vem conversando nos bastidores, cara, eu acho que o mercado de tecnologia está caminhando para um momento em que a gente está indo na direção de um colapso, né? Acho que nunca foi tão importante falar de tecnologia, tão importante falar dos assuntos que a gente está discutindo hoje, porque a demanda de formação de pessoas, a demanda de estímulo de pessoas se direcionando para essa carreira nunca foi tão grande. E eu acho que para os próximos anos ela só tende a aumentar. Então eu agradeço muito a tua estada aqui, Paulo. Muito obrigado pelo teu conhecimento, pela tua base, pela fundamentação que você deu para a gente. A gente falou muito hoje sobre colaboração, gente, sobre criatividade. Muito obrigado. Assistam os outros episódios. Mandem os seus comentários para a gente melhorar. A gente está aqui num piloto. Estamos aprendendo, testando a cada dia, melhorando. Como eu disse, eu tive o feedback aqui de ficar doidão no meio do episódio. Não tá aceitando bem os feedbacks. Não tô aceitando Always tão better, bem. always better. Always beta. beta. Eu tô aqui Graças a tentando Deus. níveis, né? Eu tomei menos um copo hoje, no próximo eu tomo menos um outro copo pra ver se eu fico melhor. Brincadeira, gente. Mas o fato cara, falamos bastante sobre criatividade, falamos sobre colaboração, falamos sobre como aterrissar esse negócio, como destravar aquele que não se considera criativo, né? Eu sou José Roberto, no meu LinkedIn, josé.robertoj, né? No Instagram, a mesma coisa. Fica a dica. Fica a dica. Não, mas eu sou, Rafa. sou disruptivo. Vem na Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Ô Zé, último recado também. Por favor. Já chamando pro próximo episódio. Fiquem espertos, fiquem ligeiros. Ligeiro, já corrigi. A gente vai estar aqui no próximo episódio com o Gui Cavalcante, CEO e cofundador da Elcorp, uma startup aí de sucesso do mercado de mobilidade, mais focado em carros elétricos. O cara também é muito bom.
é mesmo nível que o Paulo Sanz. Então, é isso aí. Fiquem espertos. Obrigado, gente. Tchau.